Você já sentiu a terra tremer sob seus pés? Não por um terremoto, mas pela revelação de uma traição que dilacera a alma. E se essa traição viesse das duas pessoas que você mais amava e confiava no mundo? Sua própria irmã e seu marido. Imagine a cena. Anos de sonhos compartilhados, de planos para uma família, desmoronando em um instante, não por um acidente, mas por uma escolha deliberada. E o pior, o fruto dessa traição, um bebê, crescendo no ventre daquela que jurava não querer filhos. Como você reagiria? O que faria quando a verdade se revelasse fria e cruel, desnudando a hipocrisia e a dor? Esta é a história de Laura, uma mulher que viu seu mundo perfeito desabar, mas que encontrou forças para reescrever seu destino. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, reviravoltas inesperadas e um desfecho que desafiará suas noções de família, perdão e justiça. Você está pronto para mergulhar no abismo da traição e emergir com uma nova perspectiva sobre o amor e a resiliência humana? Laura e Daniel, casados há 7 anos, formavam um casal perfeito, exceto por um vazio, a ausência de filhos. Laura sonhava em ser mãe, e Daniel compartilhava desse desejo. Tentaram de tudo, tratamentos, exames, dietas. Cada ciclo era uma montanha-russa de esperança e desilusão. A pressão da família e da sociedade era constante, mas eles se apoiavam. Sofia, irmã mais nova de Laura, era o oposto. Livre, desprendida, fotógrafa de viagens, sempre declarou aversão à maternidade. Crianças não são para mim, Laura. Gosto da minha liberdade, dizia. Laura respeitava a decisão da irmã. A relação entre elas era de cumplicidade e carinho. Daniel tinha uma relação próxima com Sofia. Compartilhavam senso de humor, paixão por filmes, aversão a formalidades. Laura via isso com bons olhos, feliz pela harmonia. Sofia era presença constante na casa do casal. Laura nunca desconfiou. Eram família, amigos. Traição era impensável. No entanto, pequenos sinais surgiram, sutis demais para Laura, imersa em sua dor e busca pela maternidade. Sofia começou a frequentar a academia de Daniel, a se arrumar mais. Daniel parecia mais distante, com desculpas para chegar tarde. Laura atribuía ao estresse, à frustração dos tratamentos. Ela confiava cegamente em Daniel e Sofia. A teia da traição estava sendo tecida, invisível, silenciosa, pronta para se romper e revelar uma verdade devastadora. A busca de Laura e Daniel por um filho se tornou uma obsessão dolorosa, um ciclo vicioso de esperança e desilusão. Tratamentos caríssimos e emocionalmente exaustivos, cada teste negativo, uma facada. A frustração se instalou e o silêncio na casa ecoava a dor não dita. Enquanto Laura mergulhava em sua angústia, uma intimidade perigosa entre Sofia e Daniel crescia, disfarçada de apoio. Sofia oferecia um ombro amigo a Daniel, ouvindo suas frustrações. O que começou como consolo virou flerte. Daniel, fragilizado, encontrou em Sofia uma válvula de escape. Conversas noturnas, encontros casuais, segredos compartilhados teciam uma teia de traição. A revelação da gravidez de Sofia veio como um raio. Em um almoço de domingo, Sofia anunciou: "Eu estou grávida." A família comemorou, mas Laura sentiu um frio na espinha. Grávida? Sofia, que renegava a maternidade? Laura olhou para Daniel pálido, com um olhar indecifrável. A dúvida começou a germinar. O mundo de Laura desabou quando Sofia e Daniel confessaram a traição. "É do Daniel, Laura. Nós nos envolvemos." A dor era física, um buraco no peito. Não era só a traição do marido, mas da irmã, da confidente. O sonho da maternidade sangrava, maculado pela traição mais cruel. A notícia se espalhou. A família estava devastada. Amigos se afastaram. Laura se isolou, chorando dias e noites, revivendo cada mentira. A imagem de Sofia grávida do seu marido a assombrava. Laura precisava decidir. O que fazer com seu casamento? Com sua irmã?
O amor por Daniel estava manchado. A relação com Sofia, de repulsa. A ideia de um sobrinho que era também filho de seu marido era insuportável. Ela pensou em divórcio, em cortar laços, mas uma força interna a impedia de decisões precipitadas. Ela precisava de tempo, clareza, para transformar a dor em algo que não a destruísse. O caminho era incerto, mas Laura sabia que precisava se reerguer, reescrever sua história, mesmo que isso significasse enfrentar verdades dolorosas e reviravoltas inesperadas. O confronto final era inevitável, um encontro marcado em um café discreto, longe dos olhares curiosos da família, mas a tensão era palpável, o ar pesado com a dor não dita e a culpa evidente. Laura, com a voz embargada pela emoção, mas firme em sua determinação, exigiu a verdade completa sem meias palavras ou desculpas esfarrapadas. Eu preciso entender, ela disse, os olhos fixos em Daniel, buscando uma resposta que pudesse dar sentido àquele caos. Como vocês puderam fazer isso comigo, com a nossa família, com tudo o que construímos? Daniel, visivelmente abalado, com o rosto pálido e os olhos marejados, começou a falar, sua voz um sussurro de arrependimento e dor. Ele confessou a solidão avassaladora que sentia com a obsessão de Laura pela maternidade, a distância emocional que se criou entre eles, a sensação de que ele havia se tornado apenas um meio para um fim. Sofia, por sua vez, revelou uma verdade ainda mais perturbadora, uma confissão que desvendava camadas de sofrimento e desejo. Ela sempre amou Daniel, desde a adolescência, um amor platônico que se tornou proibido e doloroso quando Laura e Daniel se casaram. A aversão à maternidade que ela sempre professou era, na verdade, uma fachada, uma forma de se proteger da dor de não poder ter um filho com o homem que amava, um mecanismo de defesa para sua própria angústia. A gravidez para ela era um milagre, uma chance de ter o que sempre quis, mesmo que de forma torta, mesmo que isso significasse destruir a felicidade de sua própria irmã. Laura ouvia, sentindo um misto complexo de raiva, pena e uma estranha, quase incompreensível compreensão. A dor da traição ainda estava lá, crua e lancinante, mas a complexidade das emoções de Sofia e Daniel a fez questionar a simplicidade de sua própria dor, a dualidade entre certo e errado. Foi então que a primeira reviravolta surgiu, vinda de Sofia, uma bomba que explodiu no silêncio do café. Laura, eu sei que o que fizemos é imperdoável, ela disse, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, mas o bebê não é do Daniel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um vácuo onde apenas o som do coração de Laura batia descompassado. Laura olhou para Daniel, que estava tão chocado e incrédulo quanto ela. Como assim? Laura conseguiu balbuciar, sua voz quase inaudível. Sofia, entre soluços que sacudiam seu corpo, revelou a verdade por trás da gravidez. Em um momento de desespero e solidão avassaladora, antes mesmo de se envolver com Daniel, ela havia feito uma inseminação artificial com um doador anônimo. Ela queria ser mãe, desejava a maternidade com uma intensidade que nunca havia admitido, mas não queria um relacionamento, não queria se prender a ninguém. O envolvimento com Daniel aconteceu depois, em um momento de fragilidade de ambos, de carência e de busca por consolo. A gravidez, portanto, era resultado da inseminação e não da traição. Daniel, ao saber da gravidez, assumiu a paternidade para proteger Sofia e o bebê, e por uma culpa avassaladora, acreditando que a criança era sua. Ele não queria que Laura sofresse mais do que já estava sofrendo. E a mentira se tornou uma bola de neve incontrolável, crescendo a cada dia, sufocando a todos. Laura sentiu um turbilhão de emoções conflitantes, alívio, raiva, confusão, uma mistura que a deixava tonta. O bebê não era de Daniel. A traição ainda existia, sim, mas a dimensão da dor mudava.
A ferida, embora ainda aberta, parecia menos profunda. Aquele filho, que ela tanto temia, não era o fruto da traição, mas de um desejo de maternidade de sua irmã. Um desejo que Laura, em sua própria busca, podia compreender. Mas a história não parava por aí. Daniel, em um ato de desespero e de uma coragem recém-descoberta, revelou a reviravolta mais chocante de todas, uma verdade que ele havia guardado a 7 chaves por anos, corroendo-o por dentro. Laura, eu não posso ter filhos. Ele confessou que anos antes havia feito uma vasectomia em segredo, após um diagnóstico de uma doença genética rara que poderia ser transmitida aos filhos. Ele não queria que Laura sofresse com a infertilidade dele. Não queria ser o motivo de sua dor e a manteve em segredo, permitindo que ela continuasse com os tratamentos, na esperança de que um milagre acontecesse, ou que ela o deixasse por alguém que pudesse lhe dar filhos, alguém que pudesse realizar o sonho que ele, por sua condição, não poderia. O mundo de Laura desabou novamente, mas de uma forma completamente diferente. A dor da traição, embora ainda presente, foi substituída por uma dor mais profunda. A dor da mentira, da omissão, da solidão avassaladora de Daniel. Ele havia sacrificado sua própria felicidade, sua própria verdade, para protegê-la de uma verdade que ele considerava insuportável, uma verdade que ele acreditava que a destruiria. Aquele homem que ela amava e odiava com a mesma intensidade era, na verdade, uma vítima de suas próprias escolhas e medos, um prisioneiro de seu próprio segredo. A reviravolta final não foi apenas a revelação da paternidade do bebê, mas a compreensão de que a vida é muito mais complexa do que parece, que as pessoas são camadas de segredos e desejos, e que as aparências podem enganar, mesmo as mais dolorosas. Laura se viu diante de uma escolha monumental. Sucumbir ao ressentimento e à amargura, ou encontrar uma forma de perdoar, de reconstruir, de amar de uma forma diferente, mais madura, mais consciente das imperfeições humanas e da complexidade da vida. A revelação da vasectomia de Daniel e da inseminação de Sofia foi um divisor de águas, um momento de catarse que paradoxalmente trouxe uma clareza dolorosa. A raiva inicial de Laura, que a consumia como um fogo incontrolável, deu lugar a uma compreensão mais profunda e matizada da complexidade das vidas que se entrelaçavam de forma tão trágica. Ela percebeu que Daniel, em sua tentativa equivocada e desesperada de protegê-la de uma dor que ele considerava insuportável, havia se isolado em um segredo que o consumia por dentro, transformando-o em um prisioneiro de sua própria omissão. E Sofia, em sua busca desesperada e de certa forma egoísta pela maternidade e por um amor que parecia inatingível, havia se perdido em suas próprias escolhas, em um labirinto de desejos e arrependimentos. Laura, Daniel e Sofia, impulsionados pela necessidade de cura e pela complexidade da situação, buscaram terapia familiar. O caminho foi longo e doloroso, repleto de verdades difíceis de serem ditas e ouvidas, de lágrimas que lavavam a alma e de confrontos que, embora dolorosos, eram necessários para a reconstrução. Mas aos poucos, com a ajuda profissional e o desejo genuíno de cada um de se curar, as feridas começaram a cicatrizar, não sem deixar cicatrizes, mas permitindo que a vida seguisse em frente. Laura, com uma maturidade recém-descoberta, uma sabedoria adquirida a duras penas, decidiu perdoar Daniel. Não esquecer o que aconteceu, pois as memórias servem como lições, mas perdoar a traição, a mentira, a omissão. Ela entendeu que o amor deles, embora abalado e transformado, ainda existia, mas precisava ser reconstruído sobre uma base sólida de honestidade, vulnerabilidade e comunicação ininterrupta. Eles decidiram permanecer juntos, não por obrigação, mas por escolha, com uma nova dinâmica, mais aberta,
transparente e consciente das fragilidades humanas. Com Sofia, a reconciliação foi mais lenta, um processo delicado que exigiu paciência e empatia de ambos os lados. Laura precisava de tempo para processar a traição, para digerir a magnitude do que havia acontecido. Mas a verdade sobre a paternidade do bebê, a dor e o arrependimento genuíno de Sofia, e a compreensão de que sua irmã também era uma vítima de suas próprias escolhas e medos, a ajudaram a enxergar Sofia com outros olhos, com uma compaixão que ela não imaginava ser capaz de sentir. Ela decidiu apoiar Sofia na maternidade, tornando-se uma tia presente e amorosa, uma figura de apoio para a irmã que, apesar de tudo, ainda era sua família. O bebê, uma menina chamada Esperança, tornou-se um símbolo de um novo começo, de que mesmo das situações mais dolorosas e complexas pode nascer algo belo, puro e transformador, um lembrete constante da capacidade humana de superação e renovação. Laura, Daniel e Sofia aprenderam que a vida é cheia de nuances, que as pessoas são complexas e multifacetadas e que o amor, em suas diversas formas e manifestações, pode ser testado ao limite e, ainda assim, prevalecer, se houver vontade e esforço. A história deles se tornou um testemunho vivo da resiliência humana, da capacidade de perdoar o imperdoável e de reconstruir o que parecia irremediavelmente quebrado. Eles provaram que a família, mesmo com suas imperfeições, seus segredos mais profundos e suas dores mais lancinantes, pode encontrar um caminho para a cura, para a aceitação e para um amor mais profundo, verdadeiro e incondicional. E assim, Laura, a mulher que teve seu mundo virado de cabeça para baixo por uma traição inimaginável, encontrou na dor a força para reescrever sua própria história, não como vítima de um destino cruel, mas como uma sobrevivente, uma mulher que escolheu o perdão, a esperança e a reconstrução acima de tudo, emergindo mais forte e mais sábia do que nunca. Se a história de Laura te tocou, se você acredita no poder do perdão e na complexidade das relações humanas, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário e nos diga qual foi a reviravolta que mais te surpreendeu nesta jornada de emoções.